pessoal, beleza? Vamos fazer um exercício aqui agora sobre o ciclo de refrigeração. Bom, esse ciclo de refrigeração opera por compressão de vapor, regime permanente com refrigerante 134A como fluido de trabalho. Vapor saturado entra no compressor a 2 bar na mesma temperatura do reservatório frio e líquido saturado sai do condensador a 8 bar na mesma temperatura da fonte quente, beleza. A eficiência isentrópica do compressor é de 80%, a vazão máxima do refrigerante é de 7 kg por minuto. Faça um diagrama esquemático desse ciclo e represente um diagrama TS. Determine a potência do compressor, a capacidade de refrigeração, isto é, o calor retirado da fonte fria, e o coeficiente de performance COP real e o COP de Carnot, beleza. Essas informações que a gente tem aqui agora sobre o fluido que entra no compressor estão aqui, ó. Se a gente desenha um diagrama TS, a gente vai ter as informações aqui, que a gente sabe justamente qual que é a nossa. Deixa eu tirar esse quadrado aqui. Sabe justamente qual que é a nossa pressão aqui, a pressão que vai estar aqui na entrada do compressor. A gente sabe que é um líquido, é um vapor saturado, então a gente tem acesso a todas as outras informações que a gente precisa para essa pressão que está no entrada do compressor. A gente sabe que na saída dele aqui vai ter uma pressão em B, ele vai ter uma eficiência isentrópica, a gente precisa se preocupar com ela. Aqui em C vai estar com um líquido saturado, ou seja, ele está exatamente na linha de líquido saturado. Eu sei que eu tenho a pressão em C, que é igual a 8 bar. Deixa eu anotar aqui embaixo, essa pressão em A é igual a 2 bar. E depois fala o que? Fala só que tem uma vazão de 7 kg por minuto. A vazão máxima dele é constante, ou seja, isso aqui, a vazão máxima é igual a 7 kg por minuto. Mas ele fala que eu tenho a eficiência isentrópica do meu compressor. E essa eficiência isentrópica do meu compressor ela vai acabar dando a seguinte informação, né? Se eu chego aqui de A para B, eu sei que o B ele vai terminar naquela pressão ali, ó. Eu sei que a pressão no final aqui da entrada do dispositivo de estrangulamento, na saída do meu condensador, ela é justamente a pressão de 8 bar, ou seja, eu chego à pressão de 8 bar, essa linha isobárica aqui que está tracejada em azul. Então, mas ele tem uma eficiência isentrópica, por ter essa eficiência isentrópica ele vai terminar não exatamente ali onde tem o meu ponto B, mas ele termina aqui no ponto marcado por essa linha vermelha, vai terminar aqui em cima. Ó. Vou ter, na verdade, esse ponto B vai ser o ponto real, e esse B que está marcado em preto ali, ele é apenas o meu B, o B que eu alcançaria, ou seja, o estado B eu alcançaria apenas por um processo isentrópico, ou seja, só através de um processo isentrópico eu chegaria aqui, ó, em BS. Como que eu vou encontrar as informações que eu preciso agora, então, já que eu sei isso aqui, né? Eu sei que tem essa informação, essa perda isentrópica. Bom, vamos primeiro definir os estados, né? Eu tenho o estado A, eu tenho o estado A. O estado A ele é definido a partir da sua pressão, a pressão em A. Eu sei que a partir dessa pressão, como ele é um vapor saturado, eu sei que eu tenho acesso a qualquer informação dele, inclusive eu tenho acesso às suas características de entalpia em A e a entropia em A também. Eu sei todas essas informações aí, beleza? Então se eu precisar de usar elas para encontrar qualquer informação aqui, eu poderia usar. Eu tenho o estado em B. O estado B ele é definido a partir da seguinte informação. Eu não sei qual é a minha pressão. Eu sei qual é a minha pressão em B? Eu sei porque é exatamente nessa linha isobárica aqui, ó, a mesma pressão que eu tenho a pressão C. Então eu consigo encontrar essa informação. Meu estado em B, eu tenho a pressão B, que é igual à pressão em C, e eu sei que eu preciso de mais informação que eu não tenho com relação ao estado B. Mas eu tenho informação com relação ao estado BS, né? Porque o estado BS eu estou na mesma entropia, olha só. Então é um processo que eu estaria aqui, ó. Se eu olho para o meu estado BS, para um processo isentrópico, eu tenho a mesma entropia que eu tenho em A, é a mesma entropia que eu tenho em B. Está aqui, ó. A entropia em A é igual à entropia em B. Então eu posso usar essa informação aqui embaixo. Eu saio com o meu estado B. Poderia calcular o meu estado, um estado intermediário para eu resolver esse problema, que seria o estado B alcançado por um processo isentrópico. Nesse caso, eu tenho a mesma pressão em B, que é igual à pressão em C, e eu sei que eu tenho a entropia de B é igual à entropia de A. Beleza. Agora, eu tenho o estado C, que ele também é determinado, porque eu sei que ele é uma pressão em C, eu sei que ele é um líquido saturado. Então eu consigo encontrar qualquer informação que eu queira, principalmente a que eu mais preciso agora para o estado C, é só a entalpia em C, porque daí eu consigo resolver qualquer seja o meu problema. Tá? E o estado D, eu tenho a informação de que a minha pressão em D ela é igual à minha pressão
em A, ou seja, por que isso? Porque eu passo um processo aqui, ó, entre D e A, um processo de evaporação. O meu líquido sai aqui da válvula de estrangulamento, cai a pressão dele para a pressão A, passa um processo de evaporação, chega até a região onde ele é um vapor saturado, e nesse processo é um processo onde ele não vai alterar a pressão. Mesma pressão, considerando, é claro, o ciclo ideal de refrigeração. Então, eu tenho pressão em D igual a pressão em A, e eu também posso definir que o meu H em D, a minha entalpia em D, era igual a entalpia em C, porque o processo de C para D é um processo, como a gente vê aqui pelo gráfico, um processo isoentálpico. Essa linha aqui, ó, ela garante, né, que passa uma válvula de estrangulamento nesse processo, meu HC é igual a HD, isso considerando que é um ciclo ideal. Bom, então eu não tenho como definir o meu estado B ainda, falta alguma informação para ele. Mas a informação que eu tenho, que eu posso, ou seja, esse estado aqui, ó, ele é meio problemático, eu não consigo chegar à solução desse estado B aqui ainda. Mas eu tenho os estados definidos se eu tiver um processo totalmente isentrópico, principalmente se eu tiver um processo totalmente isentrópico, não, perdão, se eu tiver um processo isentrópico entre A e BS. Então eu conseguiria definir o estado BS e aí eu uso aquela informação que é a informação da eficiência isentrópica do meu compressor, que é um dado do meu problema, eu sei qual ela é. Inicialmente ela vai ser igual ao quê? É igual ao HBS menos o HA dividido por HB menos HA. Sempre se lembrando que como que eu organizo isso aqui, qual que é a diferença que eu tenho para minha turbina. A turbina é invertido, por quê? Eu sempre penso que eu coloco no denominador, na parte de baixo dessa fração, aquilo que eu vou gastar ou ganhar mais. Ou seja, pense em magnitude de trabalho que eu vou acabar gastando ou ganhando. No caso do compressor, qual que eu vou gastar mais? Eu gasto num compressor que é isentrópico ou num compressor que tem irreversibilidades? Compressor com as irreversibilidades eu vou gastar mais, porque eu vou precisar jogar mais energia nele para vencer as irreversibilidades. No caso da turbina é o contrário. Qual que eu vou gastar ou ganhar mais? No caso, eu vou ganhar mais num compressor que seja, numa turbina que seja isoentrópica, porque ela não tem as perdas de reversibilidade. Se eu pensar nisso, no denominador, eu coloco aquilo que eu vou em magnitude gastar ou ganhar mais trabalho, tá? Por isso que aqui embaixo entra no compressor que eu vou gastar, ou no caso, gastar mais trabalho para conseguir fazer esse processo, vai ser o processo que tem as irreversibilidades. Então, tendo isso daí em mente, eu consigo isolar esse meu HB, ou seja, o meu HB aqui agora, HB, ele é igual ao que? Ele vai ser igual a H, deixa eu anotar que minha caneta deu errado, HBS menos HA dividido por eta, que é o eta do meu compressor, que está lá dado no meu problema, tá? Isso aqui mais o HA. Ou seja, aqui eu consigo encontrar a informação. E esta informação aqui, ó, a partir dessa formulação, eu consigo completar o meu estado B. Eu acho o meu estado B aqui em cima. Tá? Eu acho aqui o meu HB, que ele completa essa informação aí, que eu não sabia. Agora eu tenho definido para os meus ciclos 4 estados. Vamos lá neles. Ó, eu tenho o estado A está definido, meu estado B está definido, meu estado C está definido, meu estado D está definido. O que eu preciso fazer agora é resolver o passo a passo das questões. Eu vou fazer isso aqui agora, só colocar nas fórmulas, tá? Estou resolvendo aqui bem rápido. O A é a primeira coisa que é pedida nesse problema. Deixa eu ver o que está sendo pedido aqui em cima. É a potência do compressor. A potência de um compressor, né? Nesse caso, compressor. A potência de um compressor sempre é, né, igual a vazão máxima que eu tenho, que é dada no meu problema, vezes o HB menos HA. Então é isso aqui, ó, o trabalho que é feito para eu sair do estado A e ir até o estado B. Esse trabalho é realizado justamente pela entalpia, que eu tenho um compressor aqui no meio. Você pode fazer o balanço de energia ao redor de um volume de controle, considerando esse volume de controle compressor, porque o nosso ciclo é dessa forma aqui, ó. O ciclo nada mais é do que um condensador, que eu tenho um condensador aqui em cima. Ele entra a partir de um compressor, né? Eu entro com um compressor aqui onde eu vou colocar uma quantidade de trabalho nesse compressor. Esse compressor entra aqui, algo nele vai entrar exatamente do meu evaporador. Vou passar por um processo de evaporador aqui. E o que entra aqui no evaporador, ele entra a partir de uma válvula de estrangulamento, que está aqui, ó. Isso aqui é uma válvula de estrangulamento. Ou seja, esse daqui é o meu ponto A, esse é o meu ponto B, esse é o meu ponto C, esse é o meu ponto D. Então, o trabalho do meu compressor, qual é o trabalho que eu vou ter que colocar no meu compressor para que ele saia do estado A e vá para o estado B? Justamente o trabalho que é dado
pela sua diferença de entalpias entre B e A. Então isso daí eu consigo encontrar já a minha solução. Agora, novamente, B, eu vou querer saber qual que é a capacidade de refrigeração que eu tenho, que nada mais é do que o calor que é trocado da fonte fria. Eu coloco isso daqui, ó, vou colocar aqui em cima, ó, pra gente, de uma maneira bem didática. A gente vai ter uma troca de calor aqui, que vem da fonte fria, e vou ter uma troca de calor aqui mandando para uma fonte quente. A capacidade de refrigeração que eu tenho é a quantidade de calor, a energia que eu consigo tirar do meu ambiente frio a partir de uma troca de calor na fonte fria, ok? Troca de calor na fonte fria ela é igual a vazão mássica, novamente, né? Agora pensando que eu tenho essa vazão mássica, ela é dada justamente pela troca aqui, ó, que acontece entre as entalpias que eu tenho no ponto D e A, né? Justamente nessa parte, a diferença de entalpias que eu tenho entre os dois vai justamente me dar qual que é essa capacidade frigorífica que eu tenho, que é igual a HA menos HD. Ok? Então isso daí me dá essa capacidade do refrigerador. A última pergunta que eu tenho é a C. Pergunta qual que é o coeficiente de performance, ou seja, qual que é o COP. O COP, nesse caso, um ciclo de refrigeração é igual ao beta, e o beta ele nada mais é do que o calor que você troca, nesse caso. Né? Qual que é o objetivo aqui do meu beta? Né? O beta ele quer otimizar, se você pensar por esse lado aqui, ó, o beta quer otimizar, maximizar a quantidade de calor que você troca da fonte fria em função de um certo trabalho que você está tendo que executar aqui. Ó. Você tem que jogar um trabalho no seu compressor. Então você tem essa razão aqui, é a razão que você tem que se preocupar quando você está fazendo, justamente o tanto que você está trocando de calor na fonte fria, com o tanto de calor que você com o tanto de trabalho que você está tendo que colocar no seu compressor. É justamente essa razão que define o beta. Então é só colocar essas informações aqui embaixo. Ó. É a quantidade de calor que eu estou trocando para a fonte fria, M ponto vezes HA menos HD, dividido pelo trabalho que eu tenho gasto no meu compressor, que é o M ponto vezes HB menos HA. É isso daí. Como eu corto agora, eu vou cortar a vazão mássica aqui, eu fico só com o meu beta, meu COP real, né? Vou botar um COP E real é igual a HA menos HD dividido por HB menos HA. Beleza? Então isso aqui fecha. Tem as três fórmulas aí, ó, que resolvem esses problemas. E eu tenho mais uma pergunta, né, que foi feita. Qual que seria o meu COP de Carnot? O COP de Carnot, ele nada mais é do que isso aqui. Ó. O COP de Carnot, ele é dado em função das temperaturas. Ou seja, nesse caso seria a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura. E aqui essa é a diferença de temperatura entre a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria. Por que é isso aqui? Né? No real, no COP real, o beta, né? O beta é definido dessa forma, né? Como é o W ponto sobre o Q ponto perdão, que vai ser o contrário, né? Vai ser o Q ponto C que você troca da fonte fria dividido pelo trabalho do compressor. Isso daqui é igual a troca de calor da fonte fria, e você sabe que para aquele balanço de energia, esse trabalho do compressor é justamente o que? O trabalho que você troca lá da fonte quente menos o trabalho que você troca da fonte fria. Mas pelo postulado de Carnot, como você sabe isso daqui, ó, vou até colocar em outro lado essa equação para ficar mais bonitinha. Ó, se eu tirar daqui, vou colocar ela aqui. Ó. Você sabe que o COP de Carnot, o COP real, né, é esse aqui. Mas você tem uma questão que é o postulado de Carnot. Deixa eu botar ele aqui embaixo para a gente agora. Você tem que o postulado de Carnot faz essa conversão. Postulado de Carnot, ele converte essas trocas de energia, no caso aqui até 100, né, sem esses pontos aqui em cima, vira o beta de Carnot, que é igual a temperatura fria dividido pela temperatura quente menos a temperatura fria. Ou seja, isso aqui é apenas a fórmula, e a gente tem essas informações porque é dado no problema. Né? A partir do momento que você achar qual que é a temperatura que você está tendo essa troca de calor aqui, ó, qual que é a temperatura de saturação entre na pressão C, e você achar qual que é a temperatura de saturação na pressão A, você encontra isso daí. Então é só você trocar essa formulação aqui agora. Vai virar o que? Vira COP de Carnot, ele é igual a temperatura de saturação para a pressão A dividido pela temperatura de saturação para a pressão C menos a temperatura de saturação
para a pressão ar. Podem ver lá depois no exercício, que é justamente isso que é pedido ali. Você acha que então o seu COP de Carnot, tá? Então fecha aí o exercício, tá resolvido o problema. Beleza? Valeu, galera. Até mais.